Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. E depois fica com a Bíblia aberta aí que nós vamos ler outros capítulos aqui também. 1 Samuel 27, a partir do primeiro versículo, diz assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul? Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, a Joanã e a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aques: Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. E tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aques. E perguntando a Aques: Contra quem destes hoje? Davi respondia: Contra o sul de Judá, e o sul dos Jaremeelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para os trazer a Gate. Pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos o teu nome, e suplicamos, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que tu tens para falar conosco. A direção do teu Espírito Santo, papai, para que nós venhamos, Senhor Deus, estar no centro da tua vontade. Repreendemos agora toda distração, tudo aquilo que vem para roubar esse momento, Senhor Deus, que é precioso, Pai. Onde Jesus mesmo disse: esta é a melhor parte. Que os teus anjos estejam ministrando em nosso favor, que nós estejamos agora debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por amor de nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Fala conosco. Louvamos, bendizemos e exaltamos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos uma história interessante. Ela começa quando Saul dá a perseguir Davi. Ele inicia uma perseguição implacável para matar Davi. E por que essa perseguição se inicia? Simples. Davi foi ungido rei no lugar de Saul pelo profeta Samuel. Porém, quando Davi foi ungido, ele foi ungido ainda jovem, menino, sem condições nenhuma de assumir o trono. Porém, quando essa profecia chegou até os ouvidos do rei Saul, o rei Saul fez de tudo para matar aquele
que era o futuro sucessor dele. Ou melhor, Saul achava que Davi iria matá-lo para poder tomar o trono que Deus deu para Davi através do profeta Samuel. Saul, com medo, começa a perseguir Davi, a perseguir em todos os lugares, a ponto de Davi ter que pegar os seus pais, levar até a terra de Moabe e deixar os seus pais lá escondidos de Saul, pois ele estava com medo de Saul matar a sua família. Os pais foram para Moabe. E interessante, o pai de Davi se chama Jessé. O avô de Davi se chama Moabe. A avó, Ruth, a moabita. Davi mandou os pais para casa, para que a descendência ali de Ruth e Boaz pudesse cuidar dos pais enquanto Saul estava perseguindo. E quando nós chegamos nesse capítulo 27, parece que Davi já estava cansado de fugir e se esconder, porque naquela terra era muito deserto, cavernas no meio da rocha, e ele, cerca de 600 homens que o acompanhavam, fugiam. Então Davi, além de fugir de Saul, tinha que arrumar esconderijo para 600 homens. Imagine esconder 600 homens num deserto. Achar uma rocha onde cabesse 600 homens, para que Saul e o seu exército, o exército de Israel, não os alcançasse. Então Davi não estava apenas se escondendo, ele tinha a responsabilidade de esconder aqueles homens que o seguiam. A Bíblia diz que cerca de 400 desses 600 eram pessoas que tinham sido escorraçadas da sua terra, pessoas que estavam com o nome sujo, devendo, cheio de dívidas, problemas, aqueles que ninguém queria mais. O povo nem conseguia conviver com aquele tipo de gente. Eles não tinham para onde ir, foram se encontrar com Davi num lugar chamado Caverna de Adulão. Considerando esse número de 400 que se juntou, e aqui o texto fala que ele foi com 600 dos homens, e Davi com 600 dos homens que estavam com eles, passou para Aques, rei de Gate. Ou seja, Davi já saiu lá de Israel, de Jerusalém, com 200 homens o acompanhando. Então tinha 200 soldados de confiança, porque Davi era o capitão da guarda de Saul, e mais 400 inúteis, desprezados, que o acompanhavam. Então 600 pessoas, cerca de 600 pessoas estavam com Davi. Eu vou ler agora o capítulo 29, para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui. Porque no capítulo 28, Deus, ele parece que prepara o terreno para Davi voltar como rei. Porque Saul já tinha sido rejeitado, porém ainda não tinha sido condenado à morte. Agora no capítulo 28, Saul ele faz algo que o condena à morte. Sem chance, sem volta, acabou, não tem mais tempo para Saul. Saul negou 3 vezes o chamado de Deus. Foi rejeitado, Davi aceitou 3 vezes, foi ungido 3 vezes. Mesmo Saul rejeitando por 3 vezes o chamado de Deus, Deus ainda tinha misericórdia de Saul. Samuel teve misericórdia de Saul, mas a misericórdia agora acabou. Porque não foi só rejeitar por 3 vezes o chamado. Quando nós rejeitamos o chamado, nós vamos perdendo, vamos falar assim, moral com Deus. Mas Deus, ele trabalha com tudo 3 na Bíblia, ele deu 3 chances. Saul rejeitou 3 vezes. Aí no capítulo 28, ele passa do limite. Ele vai consultar uma feiticeira. Ele queria falar com um morto. Nesse momento acabou para Saul. Ele vai morrer em batalha depois disso, para abrir lugar para Davi voltar. Porém, no meio dessa perseguição, o capítulo 27 que nós lemos, Davi ele foi pedir asilo para o rei de Gate. E Gate era um filisteu. E o filisteu era um inimigo mortal de Israel, do povo de Deus. Sansão, ele foi profetizado o seu nascimento antes dele estar no ventre da sua mãe.
para que ele matasse filisteus. Sansão nasceu para matar filisteu. Quando ele foi se unir com quem ele tinha que matar, ele ficou cego, perdeu o Espírito Santo, perdeu a sua força. Quando ele entendeu o seu chamado na cadeia, diz a Bíblia que no dia da sua morte foi o dia que ele mais matou filisteus em toda a sua vida. Ou seja, o chamado que Deus tinha para ele, ele cumpriu na plenitude no dia da sua morte. Porque Sansão, com a força do Espírito Santo, ele tinha o dever de matar filisteu. Agora, como que Davi vai lá fazer aliança com o filisteu? Como que Davi vai lá pedir, ô filisteu, ô rei filisteu, deixa eu me esconder de Saul aqui na sua terra, eu vou te servir. Vou falar em outra linguagem, para ver se fica mais fácil. Povo de Deus, povo santo, escolhido por Deus para herdar a eternidade. Filisteus tipificam o agir das trevas, o agir dos demônios, a opressão demoníaca. Golias é um exemplo claro disso. Um homem afrontou quase 500 mil soldados do povo de Israel. Uma força demoníaca tão grande que fez o exército de Israel calar por 40 dias e recuar na batalha, morrendo de medo do gigante. É a força das trevas, ela trabalha com medo. Filisteus, tipologicamente na Bíblia, representam demônios, forças demoníacas. Por isso que Sansão foi ungido por Deus antes do seu nascimento para matar demônio. No nosso entendimento, demônio não morre, porque ele é um ser espiritual, é um ser eterno. Mas ele é amarrado, preso numa região chamada de abismo, onde ele vai sofrer eternamente e nunca mais vai sair de lá por toda a eternidade. Então o papel de Sansão era acabar com o poder demoníaco que escravizava o povo de Israel. Aí Davi vai lá e faz aliança, pede ajuda ao rei do poder demoníaco. Porque na história, quando você lê, eu já vi até pregações disso, é tudo lindo, não tem nada disso. Mas Davi fez aliança com um rei filisteu. É como se eu pegasse um demônio de alta patente, fosse lá e fizesse, ó, você me guarda, porque o meu lá está me perseguindo, está endemoniado, está me perseguindo. Aí você que é um demônio maior, você me guarda, eu vou vir com 600 dos meus. No mundo espiritual, quando Davi não confiou em Deus para o proteger de Saul, e foi pedir arrego para o rei filisteu, ele abriu uma brecha enorme no mundo espiritual para o que vai acontecer no capítulo 29. Então a gente precisa entender o contexto para saber o que está acontecendo. Ó, capítulo 29 fala assim: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Ou seja, vai haver uma guerra agora. Filisteu de um lado, povo de Deus do outro. Vários reis filisteus contra Saul, o rei de Judá, o rei de Israel. Está lá a separação. Povo de Deus, comandado por um rei ímpio, rejeitado por Deus, condenado à morte, e os filisteus. O povo aqui não deixou de ser povo de Deus, tá? Não deixou. Então eles foram para a guerra, para o campo de batalha. Os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aquis, que é o rei filisteu, um dos reis filisteus, na retaguarda. Ou seja, Davi entrou no exército do rei filisteu para combater, matar o povo de Deus. Tem noção do que é isso? O erro que Davi está cometendo, sendo fiel a um rei filisteu, indo para o campo de batalha para matar o seu povo. Vamos lá. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Ou seja, Davi já me serve há muitos anos. Olha o que ele falou aqui no 27:12, ó. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecido para com o seu povo de Israel. Isso é o rei filisteu falando. Pelo que me será por servo para sempre.
Ou seja, Davi já estava servindo ao rei filisteu. E o rei filisteu falou, não, ele vai me servir para sempre. Ele estava servindo a uma força demoníaca, opressora, que existia para matar o povo de Deus. Ele se juntou a esse exército para ir para o campo de batalha, para matar o povo de Deus. Olha o erro que os homens de Deus, mulheres de Deus cometem às vezes, por não confiarem no Senhor. E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, contra Gate, contra o rei Ax, e lhe disseram, faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no meio do combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças deste homem? Ele está falando o seguinte, Saul quer matar Davi, Davi vai para o campo de batalha, junto com os filisteus, no meio da batalha ele mata os filisteus para Saul perdoar ele. É isso que estava na cabeça dos príncipes, e eles não admitiam Davi lá no meio. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde um dia que passaste para mim até o dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. Mais um detalhe, Davi quando foi para Ziclag, que ele pediu exílio para esse rei Aques, ele começou a dominar os povos que estavam ao seu redor, porque ele precisava alimentar os 600 que estavam com ele. Então o que ele fazia? Ele ia para as cidades, matava homens, mulheres, crianças. Mulher grávida? Morre. Criança de colo? Morre. Homem? Morre. Mulher? Morre. É o que nós lemos aqui no capítulo 27. E ele tomava os animais, as riquezas, e voltava para casa cheio de dinheiro, cheio de bem, aquilo que nós chamamos de despojos. Quando ele foi fazer aliança com o rei dos filisteus, para tomar a terra, ele começou a matar, a assassinar. E a lei da guerra, você mata aqueles que estão em batalha. Então os homens saem para a guerra, você mata os homens, mulheres e crianças viram escravos. Lei da guerra. Davi mudou totalmente a lei da guerra, a ética, enquanto ele estava servindo ao rei filisteu, matando, dizimando pessoas inocentes. Tudo por causa, disso aqui, bens materiais. Então tem que tomar cuidado, que às vezes eu estou buscando muito bens materiais e acabo matando quem não deveria, principalmente a sua vida espiritual. Porque servir ao rei filisteu é você negar Jesus Cristo. Servir o rei filisteu é você trocar estar na presença de Jesus por qualquer outra coisa. E quando você troca estar na presença de Jesus servindo ao rei filisteu, ele vai te encher de bens. Ele vai permitir que você tenha um monte de coisa. Porém, um preço inocente vai ser pago. E um dia, esse sangue vai ser cobrado da sua mão. Por essa escolha que você fez, de não confiar em Deus e se refugiar lá no seu trabalho. Confiando no dinheiro que vai entrar, na hora extra. Em tudo aquilo que você trocou, por estar na presença de Deus. Uma hora vai dar conta. Diz a Bíblia que Davi morreu, o reino estava em paz. Mas veio uma enfermidade sobre a vida dele que médico não conseguiu tratar. Ele sentia frio. Um frio tão grande no corpo que cobertor não resolvia, água quente não resolvia. Acharam uma virgem de Israel só para deitar com ele. Quando eu falo deitar, é deitar, dormir encostada, para ver se o corpo dela esquentava o corpo dele. E nem assim funcionava. Ele morreu enfermo, sofrendo. O reino estava em paz. Ele passou o bastão para Salomão dar continuidade no reino de paz. Paz entre aspas. Porque 2 dos filhos de Davi tentaram tomar o reino. Salomão teve que matar o último. Por quê?
Porque esses atos, essas escolhas, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu tenho que sair de lá. Um poste, Deus mandou você sair de lá? Deus mandou você ir lá para o meio dos filisteus, onde você acha que é o lugar certo? Ou Deus ainda vai continuar te livrando de Saul? Quando eu tomo a decisão errada, eu caio na mão do filisteu, do rei do filisteu. Então eu tenho que tomar cuidado com as decisões que eu vou tomar. Não, eu vou sair. Deus mandou claramente você sair? Porque se Ele não mandou, você já está servindo a Aques. Você pode até onde você está agora conseguir riquezas, dinheiro, mais do que no outro. Pode ter certeza, você vai ser amaldiçoado. Porque você escolheu não confiar em Deus. E é onde a gente é mais perseguido, onde a gente mais sofre, que Deus trabalha em nosso favor. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer. E quando eu tomo essas decisões precipitadas, eu posso estar aqui, na mão do filisteu, na mão da opressão demoníaca. E muitas vezes é difícil voltar, tá? É difícil. Então Aques chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu é reto, me parece bem, tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tem achado em ti, desde o dia que para mim tu vieste. Porém, os príncipes não agradam. Aquele rei filisteu estava feliz da vida, porque Davi, que foi ungido pelo profeta para ser rei, estava servindo a ele. Porém, os outros reis ficaram preocupados. Como que você vai botar um ungido de Deus no nosso meio para ir para a batalha? Enquanto ele está lá morando com você, te servindo, é uma coisa. Agora, no meio da nossa batalha, não. Porque não há comunhão entre trevas e luz. Mesmo Davi tomando a decisão errada, mesmo Davi fazendo coisas erradas, ele não falou não para o chamado. Por ele não ter falado não para o chamado, Deus vai arrancar ele ali daquele meio de trevas. Deus vai honrá-lo. Porém, as nossas atitudes, as nossas escolhas têm consequências que nem a gente fazendo processo de libertação resolve. Então eu preciso tomar cuidado com as escolhas que eu faço, porque o processo de libertação que a gente faz, ele funciona muito bem do momento que você aceita Jesus para trás. É lindo. Que até então era tempo de ignorância. A partir do momento que você aceitou Jesus, conheceu a verdade, a Bíblia fala que é impossível aqueles que forem iluminados uma vez voltar para as trevas. Então eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu estou na igreja há 5, 10 anos, mas eu não me converti ainda. E é impossível aqueles que vão para trevas depois de convertido voltar para a luz. É a Bíblia que fala isso, está lá em Hebreus. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as decisões que eu tomo. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrade aos príncipes dos filisteus. Ele está mandando Davi voltar para casa. Onde é a casa dele? Zicagle, no meio dos filisteus, no meio do arraial dos inimigos de Israel. Então Davi disse a Aques: porém que eu fiz? Ou que achaste aqui no teu servo? Davi está falando que é servo do rei filisteu. Tem um poder violento nessas palavras no mundo espiritual. Quando eu faço um negócio com um ímpio, eu estou servindo ao ímpio, eu sou servo dele. Quando eu faço uma aliança, quando eu compartilho algo, eu fico amarrado com ele. Desgraça vai vir sobre a sua vida. Não preciso nem profetizar, está na Bíblia. O povo de Deus não pode fazer aliança com quem não faz parte do povo de Deus. O povo gosta de usar isso só para casamento, né? Crente não pode casar com pessoa que não é crente. Mas ele esquece das outras alianças. Tem aliança de trabalho. Tem muitas alianças aí no meio. Não é só relação familiar, não. Então disse Davi a Aques, né? O que eu fiz? Eu sou teu servo, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor. Ou seja, ele é meu senhor, por que eu não posso pelejar contra os inimigos deles, que é o meu povo? A quem eu vou ser rei? A quem eu vou reinar e comandar por 40 anos? Está entendendo o poder das palavras? Ele está falando, por que você não deixa eu ir lá matar o meu povo, que é seu inimigo?
Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem eu sei, e que na verdade, aos meus olhos, és bons como um anjo de Deus. Olha o diabo falando que o Davi parece com um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos, 600, que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir e voltar à terra dos filisteus. Para partir e voltar à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel para a guerra. Nessa historinha, nesse bate-papo do capítulo 29, nesse meio termo, tem uma galera que chegou lá em Ziclague, uns tal de amalequitas. Enquanto Davi estava subindo com o rei filisteu para matar o seu povo, o povo de Israel, os amalequitas foram lá e tomaram tudo que Davi e seus homens tinham. Davi tinha dinheiro, levou embora. Davi tinha gado, levou embora. Davi tinha mulher, levou embora. Davi tinha filhos, levou embora. Os homens de Davi tinham família, eles levaram embora. Sabe o que é você perder tudo? Agora, por que Davi perdeu tudo? Por que ele perdeu a coisa mais importante na vida dele, que é a família? Porque ele foi servir ao filisteu. Muitas vezes eu vou servir, eu dou preferência para o meu trabalho, eu dou preferência para o meu estudo, eu dou preferência para um monte de coisa que não é Deus. Enquanto eu estou fazendo isso, o amalequita está indo lá e está roubando a minha saúde. O amalequita está indo lá e está roubando meus bens. Eu trabalho, chega no final do mês não tem nada. Parece que o negócio some assim, acabou. Porque os amalequitas estão roubando. Porque eu ainda não estou servindo ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala assim, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Não tem um pedacinho do coração que vai ficar para o filisteu, não. É todo para Deus. É todo para Jesus. Qualquer lugar que roube o espaço de Jesus, tenha certeza, vai ter um amalequita roubando algo que é seu. Então, enquanto Davi estava lá no caminho, em frente lá ao campo de batalha, olhando para o seu povo, o povo que ele ia matar, o povo de Israel, os amalequitas estavam lá roubando tudo que Davi e seus homens tinham conquistado. E se você ler o 27, você vai ver que ele atacou muitas cidades. Neste ataque ele ganhou muito dinheiro, muitos bens, muito despojo. Ele ficou riquíssimo, a ponto depois de distribuir parte dessa riqueza com o povo de Judá, com as cidades de Judá. De tanto dinheiro que ele conseguiu matando homens e mulheres e roubando tudo que eles tinham. Então, enquanto ele estava indo no campo de batalha com o inimigo filisteu, os amalequitas estavam tomando tudo. E às vezes a gente não entende por que a gente perde as coisas. Por que a gente não consegue guardar? Por que a gente não consegue crescer? Por que a gente não consegue ajuntar? Por que eu não consigo sair dessa vidinha miserável? Talvez eu esteja no lugar errado servindo o filisteu. Em vez de estar ali, firme na presença do Senhor, dando preferência para as coisas que são do Senhor. Porque o amalequita, que é um tipo de demônio, é um tipo de um ente que age nas trevas, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Os amalequitas roubaram. Enquanto os filisteus matavam o povo de Deus, os amalequitas roubavam. É o poder das trevas agindo. Aí no capítulo 30, ele fala assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, ou seja, ele estava a 3 dias de distância. A batalha estava acontecendo a 3 dias de distância de onde a cidade que ele estava, Ziclague. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado um cativo, tudo que ele construiu naquela cidade foi queimado pelos amalequitas. Tudo foi destruído. O que tinha valor eles levaram embora, pessoas e bens. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, diferente do que Davi fez. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Sabe o que é que você chegar em casa e não ver mais sua família?
pessoa que você ama, não está lá, está numa UTI, está no hospital, sofreu um acidente, está para perder a vida, do nada. Meu Deus, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Será que eu estava na posição certa, no centro da vontade de Deus? Quando a desgraça chegou? Porque, Deus, por quê? E Deus está perguntando, por que você não tomou a decisão certa? Por que você não escolheu a atitude? Por que você não estava na minha presença de todo o coração, me servindo sem reclamar? Em comunhão com os irmãos, fazendo a minha obra, ganhando almas para o meu reino? Por quê? E você está lá, Deus, Deus, e Deus perguntando, por quê? Você não quis obedecer a minha palavra, fazer a minha vontade, eu te dei tudo. Agora os amalequitas estão roubando. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Cerca de 600 pessoas chorando, desesperadas. Elas perderam tudo, perderam bens, perderam filhos, filhas, esposa, perderam tudo, tudo, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. A culpa é sua! Você foi lá servir o filisteu, a culpa é sua que eu fui com você. Como se Davi tivesse obrigado os outros a cair no erro. Por isso que a gente fala, você está no lugar onde tem pecado, principalmente o pecado está na liderança. Se você ficar lá, a Bíblia fala que o pecado da liderança vai vir sobre a vida dos liderados. Está lá em Levítico. Se o sacerdote está em pecado, todo o povo vai sofrer e vai gemer. Aí tem pessoas que estão no lugar onde os líderes estão em pecado, sofrem, não sabe por que sofre. É líder em adultério, é líder roubando, e o pior é que a pessoa sabe. Tem uma igreja aqui perto, o pastor divorciou da mulher, adultério, aí continua com a igreja, todo mundo junto, aí o pastor foi lá e engravidou uma membra da igreja. Mas está tudo certo, ele foi na frente, pediu perdão, continuou com a igreja, todo mundo junto lá, e aí passou 9 meses e nasceu o filho. Mas ele não ficou com a menina não, ele só engravidou. E continua lá, está tudo certo. Sabe o que é uma igreja amaldiçoada? E às vezes a coisa errada vem, você não sabe de onde? É porque você escolheu seguir aquele líder que está em pecado. É o que está acontecendo. E quando o negócio aperta, vamos apedrejar o líder. Vamos matar ele na pedrada. Porque agora eles descobriram que a desgraça toda é por causa do erro do líder. Então o negócio é muito sério. Eu estou num lugar onde a liderança está envolvida com pecado, com coisa errada, toda a maldição deles cai para os membros. É terrível. E às vezes eu posso carregar até enfermidade no meu corpo, maldição. Eu não engravido. Eu não sei o que. Eu não consigo parar emprego, não dá certo. Porque eu aceitei estar debaixo daquela liderança pecaminosa. Isso é terrível na Bíblia. Por isso que quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, ele carrega um peitoral com 12 pedras, representando cada tribo, com 2 pedrinhas ali no meio. Se ele entrar no Santo dos Santos em pecado, ele morre. O povo pode pecar, o sacerdote não. Porque se ele entrar na presença, ele morre. Porém, quando ele está carregando as 12 pedrinhas, que representam as 12 tribos, ele está carregando o pecado do povo com ele. Porque ele vai fazer expiação diante da arca, da presença de Deus. Ele vai interceder pelo povo que está em pecado. Mas ele não pode entrar em pecado lá. Porque se ele entrar em pecado, ele passa o pecado para as 12 tribos que ele está carregando no peito. São os membros da igreja. E quando Deus vê isso, Deus mata o sacerdote. Como nós estamos no período da graça, Deus está tendo muita misericórdia de gente aí. Mas muita gente não compreende. Se você vê a quantidade de pastores que morreu na pandemia, se assusta. E se você olhar o histórico deles, você vai entender porque que eles morreram. E não foi poucos não, foram muitos.
Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Eimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe Davi. Então consultou Davi ao Senhor. No momento que os caras falaram: vão matar Davi, vão apedrejar o próprio povo dele, parece que Davi acordou. Davi não consultou a Deus para ir morar com os filisteus. Davi não consultou a Deus para servir a Aques. Davi não consultou a Deus para subir com Aques, com um exército, para matar o povo de Israel. Davi não consultou a Deus para voltar para Ziclague. Mas Davi agora consultou a Deus quando o seu próprio povo, os seus homens, falaram que ia apedrejar ele até a morte. Ele acordou. E às vezes tem gente que precisa estar na beira da morte, no leito, na mesa cirúrgica, na UTI, para acordar. Falei: eu preciso me voltar para Jesus Cristo. E Jesus, ele é tão bom que ele dá chance para nós. Mas às vezes tem que chegar num momento crítico. Como o pessoal fala, né? Tem gente que não vem por amor, vem pela dor. Infelizmente é uma frase horrível, mas acontece. Espera chegar no momento mais crítico, principalmente quando envolve dor, envolve perder tudo, para acordar e querer verdadeiramente servir ao Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus mostrou que uma mulher aqui na igreja vai perder um filho, vai morrer. Deus mostrou um divórcio hoje de madrugada acontecendo, e a pessoa chorava, o cônjuge não estava nem aí, não voltou atrás de jeito nenhum. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa não quer verdadeiramente servir a Jesus. Aí os amalequitas vêm, separa a família, levou embora a esposa, levou embora os filhos. Aí Davi acordou, chamou o sacerdote: vamos consultar Deus. Pergunta aí para Deus: perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Sabe que tem um negócio muito interessante? Tem um pessoal que fala o seguinte, né? Essas duas pedrinhas que o sacerdote carregava ali nessa estola sacerdotal, chamada de Urim e Tumim, é como se fosse vamos falar assim, 2 dados, né? Você joga, dependendo da forma que cair, é sim ou não. Mas que interessante, eles consultam a Deus, usa a estola, usa as 2 pedrinhas, e Deus não responde sim ou não. Olha o que Deus responde. É até estranho você entender o negócio assim, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Deus falou, e falou frase inteira, não falou sim ou não. É um engano que alguns levam outros a cometerem, e por falta de conhecimento a gente vai no embalo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. Agora presta atenção nisso. Eu já estou chegando no fim, só para você entender o que eu quero falar. Porém, pois Davi partiu, ele e os 600 homens que eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Então, Davi chegou aqui em Ziclague, viu a cidade destruída, todo mundo tinha ido embora. Eles não tinham certeza se os familiares foram escravos, se as mulheres tinham sido estrupadas, se as crianças tinham sido torturadas, se estavam todos mortos. Eles não tinham certeza, por isso que eles choraram o dia inteiro até não conseguir mais chorar. Aí Deus fala para ele: pode perseguir que você vai alcançar eles. Davi pega os 600, param de chorar, enxuga a lágrima, e agora eles vão para a guerra. O que eles vão fazer? Eles vão tomar aquilo que é deles. Deus falou: pode ir para a guerra, a verdadeira guerra, que não é contra o povo de Deus. Tem irmão que fala mal de irmão, que fica reclamando, murmurando, fazendo guerra, contenda contra o próprio irmão. A guerra não é contra o povo de Deus, a guerra é contra a Amalequita. Então a hora que Davi toma a posição de ir para a guerra contra a Amalequita, Deus fala: pode ir que você vai tomar tudo de volta. Tudo que você perdeu, você vai recuperar tudo. E um detalhe, o texto que nós vamos falar, os amalequitas deram na parte sul e em Ziclague. Ou seja, não foi só em Ziclague que eles foram lá e tomaram todos os bens. Eles pegaram de outra região.
quando Davi, depois de consultar a voz de Deus e obedecer, toma de volta as suas esposas, seus filhos, a família dos homens que estavam com eles, ele pega todos os bens que os amalequitas roubaram, traz de volta. Detalhe, tudo que os amalequitas roubaram, tomaram dos outros povos da região, Davi traz como despojo. Então Davi vai buscar aquilo que era dele, só que ele volta muito mais rico. Por quê? Ele resolveu batalhar a guerra do Senhor. E a guerra do Senhor não é contra o próprio povo do Senhor, é contra a Amalequita. A guerra do Senhor é contra Filisteu. Por isso que Ele nos dá armadura para combater o inimigo. Quando nós entramos no campo de batalha, Deus nos ajuda e nos prospera. Tem gente que está com a vida profissional, financeira travada, e vai ficar travado o resto da vida, porque não quer entrar na batalha. Vai para o culto, volta para casa. Vai para o culto, aleluia, da glória, glória a Deus, volta para casa. Não quer entrar em briga, quer ficar acomodado. Está tudo certo. Eu sou crente, eu vou para a igreja. Ainda canto um louvor ainda, vou embora para casa. Faço de conta que eu ouço a palavra. Vou para casa, não pratico, eu sou crente, aleluia. Boto roupa de ir para a igreja, vou para a igreja, aleluia. Glória a Deus. Vai continuar miserável, vai continuar sofrendo. Porque você só vai ver a prosperidade de Deus. Você só vai tomar tudo aquilo que Deus já te deu, porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bens. Só que você precisa ir lá buscar. Para buscar, você tem que entrar nas regiões celestiais que hoje estão tomadas por demônios. Apocalipse 12 fala isso. Então, quando eu vou lá entrar em guerra, eu tomo tudo aquilo que é meu e Deus me dá brindes ainda, me dá mais do que eu mereço. Mas eu preciso tomar posição e entrar em batalha, entrar em guerra. Então ele consultou, partiu com 600 homens. Quando eles chegam no ribeiro, fala que ali ficou retardatários. O que quer dizer isso, Jesus? Vamos continuar lendo aqui. Davi, porém, 400 homens. Eles saíram em quantos? 600. Aí ele falou que ficou retardatários. Porém, seguiu 400. Eu tinha 600, 400, menos 600, ficou 200. Então, 200 ficaram para trás. Ficaram com a bagagem. Porque quando eles saíam para a guerra, eles levavam alimento, eles levavam bagagem, eles levavam roupas, levavam as tendas, que eles iam ter que dormir ao ar livre. Então não é simplesmente 600 homens pegar a espada e ir para a guerra. Você não sabe quanto tempo a guerra vai durar. Golias afrontou por 40 dias o exército de Deus. Por 40 dias você tem que dar comida para marmanjo. E homem que carrega espada e lança come muito. Geralmente é tudo fortão, igual Laelso, come com força. Agora imagina 40 dias de comida para 600 homens. Então, aqueles que ficaram para trás estavam carregando a bagagem. E os 400 passaram. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Quando Deus age, Ele faz perfeito. Eu vou alcançar, mas não sei para onde os caras foram. Deus faz um adoecer lá do meio deles, para ficar no caminho, para falar: Davi, é por ali que você vai, ó. Quando eu tomo a posição de guerrear as guerras do Senhor, de ir para o campo de batalha, eu vou ganhar a alma até de amalequita. Não consigo ganhar a alma, porque eu estou na direção errada. Eu estou parado na terra do Filisteu. Eu estou fazendo guerra contra o povo de Deus. Não, eu tenho que perseguir os amalequitas. No meio do caminho, sem fazer esforço, Deus vai me dar almas. Quando eu saio para a batalha, Deus começa a me dar almas. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague.
Então ele pegou 3 regiões, onde estava Davi e as outras 2. Por isso que esses caras saíram com muita riqueza. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás. Davi, aonde ele ia, ele não matava homem, mulher e criança, não deixava ninguém vivo. Ele tinha uma fama muito mal. Agora esse homem, você quer que eu vou com você, que eu te guie, que eu faça parte do seu bando? Não me mata. E não me entregará nas mãos de meu senhor. Aí descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, que é Ziclague, e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo, começo da tarde, vespertino, até a tarde do dia seguinte. Quase 24 horas. Com a espada na mão, matando a Amalequita. A Amalequita tentando fugir, eles correndo atrás. E de todo aquele exército Amalequita, olha o que ele vai falar aqui, ó. Até o dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Ainda 400 Amalequitas conseguiram fugir, o resto morreu tudo. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os Amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Quando eu começo a combater as guerras do Senhor, eu salvo a minha família. Entendeu não? Ah, eu tô com o filho desviado. Ah, marido não está na igreja, esposa não está na igreja, o neto não está na igreja. Quando você toma a posição de guerrear a guerra do Senhor e parte em direção aos Amalequitas, Deus vai restaurar a sua família. Deus vai trazer de volta aquilo que estava perdido, aquilo que o diabo roubou. O diabo roubou meu filho. Guerreie as guerras do Senhor. Entre em batalha. Não fica chorando: oh Senhor, meu filho tadinho foi para as drogas, minha filha está na prostituição, meu marido está na cachaça. E quando você fizer de coitado, vai continuar. A partir do momento: Senhor, vou entrar em batalha pela tua obra, vou guerrear a tua guerra. Quer o exemplo mais lindo que tem? Irmã Elaci, filho nas drogas. A hora que ela queria cuidar do filho, Deus fala: não, vai fazer a minha obra. Dos teus filhos cuido eu. Faleceu presbítero, salvo na igreja. Ela sofreu vendo o Estado durante muitos anos, mas Deus honrou, porque ela foi guerrear as guerras do Senhor. Então quando eu entro na batalha, Deus restaura tudo que o diabo tomou. Deus vai me dar tudo aquilo que Ele já reservou para a minha vida desde antes da fundação do mundo, porque eu me dispus a buscar primeiro o reino, a guerrear as guerras. Essa esposa de Davi que foi levada, Abigail, quando ela se encontra com Davi, que Davi vem com seus homens para matar Nabal, ela fala: meu Senhor, tu que guerreia as guerras do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, o seu reino. Ela enxergou que Davi era um homem ungido por Deus para guerrear as guerras do Senhor. E quando você é ungido por Deus para guerrear as guerras do Senhor, mesmo você fazendo um monte de coisa errada, Deus vai te abençoar. Porque uma hora você vai acordar, e a hora que você acordar, a unção de Deus vem, ó. Você só não pode dormir, você não pode acomodar, porque quando Davi acomodou, o exército saiu para a guerra, e ele ficou em casa, lá na janela, olhando o que um devia. Ele caiu em adultério, cometeu um assassinato, e a maldição entrou na casa, na vida dos filhos que nem tinham nascido nessa época ainda, e perseguiu a família de Davi, até chegar num homem chamado José, esposo de Maria, que tinha uma profecia de miséria sobre a descendência de Davi, que estava em pecado. E quando Jesus nasceu, Maria e José não tinham dinheiro. Eles foram apresentar Jesus no templo e deram a oferta dos pobres, 2 pombinhas, que era a oferta mais baixa que tinha, porque você pegava a pombinha no meio da rua,
fazia aquelas armadilhas de passarinho, pombinha, entrava lá, pum, peguei. Você nem gastava dinheiro com isso. Pobre, amaldiçoado. Jeremias 22 fala isso. E descendo os guiou. Eles estavam lá comemorando. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até o dia seguinte. O dia inteiro matando filisteu. Assim, verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, Davi tornou a trazer tudo. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, diziam: este é o despojo de Davi. Porém, chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram lá no ribeiro, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, saiu gente com Davi para a batalha. Deus honrou, Davi consultou, obedeceu, Deus honrou. Mas junto que Davi tinha gente ruim. Jesus fala, né? No meio da sua igreja tem trigo e tem joio. No meio da igreja você tem homens e mulheres de Deus, você tem os filhos de Belial, os filhos do capeta no meio do povo de Deus. Está na Bíblia, desde o Antigo Testamento até chegar lá em Jesus. Infelizmente isso acontece. E por que Deus permite os filhos de Belial estar no meio do povo de Deus? Para eles ouvirem a palavra e se converterem dos seus maus caminhos. É melhor eles aqui perto do que eles longe, porque aqui eles estão ouvindo, e a fé vem pelo ouvir. Uma hora eles vão ser alcançados. Por isso que nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, suportai-vos uns aos outros. Tem gente que você não consegue amar, você tem que suportar. E nessa de suportar, mesmo a pessoa estando em pecado, repetindo o pecado, e vá, uma hora ela pode se converter. Até o último fôlego de vida ela pode aceitar Jesus e ir para o céu. Se ela aceitar antes, ela sofre menos. Mas se demorar, se conseguir chegar no último momento, pode ter passado por muito sofrimento. Então, esses filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá-se embora. Ou seja, vai pegar sua mulher e seu filho, volta para casa quietinho, cala, porque eles não quiserem ir para a guerra. Eu fui lá, briguei, arrisquei a minha vida, quase morri, me arrebentei, estou aqui cheio de sangue. Fiquei 24 horas correndo atrás, matando a malequita. Vocês ficaram aí, descansando. Vida boa, hein, crente? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmão meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que contra vós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Aí, chegando Davi a Zicagle, enviou do despojo dos anciões de Judá seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jati, aos de Aroé, aos filhos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Recal, aos que estavam na cidade dos Jeramelitas e na cidade dos Queneus, aos de Horma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Davi não é bobo. Deus trouxe uma prosperidade, ele pegou o dízimo e primícia, mandou lá para Betel. Betel é casa de Deus que chama, na tradução. Então, resumindo, nós estamos querendo não, nós vamos começar o período aí de 40 dias de oração, das 22 às 23 horas. É eu sair da minha zona de conforto, do meu sofazinho quente, da frente da televisão, da caminha, sair da minha zona de conforto, vim para a igreja,
vir para um território para entrar na guerra do Senhor. Oração é guerra. A oração não é uma arma, como muitos pensam. A oração é o campo de batalha no mundo espiritual. Quando eu vou orar, eu estou declarando no mundo espiritual, estou entrando em guerra. Ué, mas se a oração é arma, o que é arma? A palavra de Deus é a espada, é uma arma. A oração em línguas é uma arma. Está lá no final da armadura de Efésios 6. O escudo, a fé, eu vou usar até as botas. A bota é para você se mover. A bota é para você usar nos pés formosos daqueles que anunciam a salvação. Ou seja, evangelismo é arma de guerra. A oração é a declaração que a guerra vai começar. Então você sair do conforto da sua casa para vir para a igreja num horário ruim ainda, das 22 às 23, o pastor Beato fazia das 23 à meia-noite, lá em Viana. Aqui nós vamos fazer das 22 às 23. Você sai da sua casa, é um sacrifício que você está fazendo. Jejum das 22 até meio-dia é um sacrifício que você está fazendo. Você está entrando em guerra. Quando você entra em guerra, quando você vai para a casa do Senhor combater a guerra do Senhor, o que vai acontecer? No meio do caminho você vai ganhar alma. Às vezes não é aquele que você está evangelizando, não. Deus vai trazer outro no meio do caminho. Você vai ganhar alma. Você vai recuperar aquilo que o diabo te roubou. É o familiar que ele levou? Deus vai trazer de volta. São bens. É dinheiro que você perdeu. Coisa que só quebra. Coisa que vai embora. Você nem vem entrando, já foi embora. Deus vai trazer de volta. Porque você vai guerrear as guerras do Senhor. Você vai botar em primeiro lugar. Pastor, mas eu não consigo estar na casa do Senhor. Eu não consigo estar aí. Tem problema de saúde, tem problema de trabalho, tem vários problemas. Eu não consigo estar lá. Eu quero, mas eu não consigo. Então você é daqueles que vai ficar com os 200 carregando a bagagem. Você vai ficar na sua casa das 22 às 23 horas orando. Junto conosco. Mas não é um dia sim, um dia não. O que nós estamos fazendo é um voto. E Deus não se agrada de voto de tolo. É 40 dias, sem cessar. Todos os dias. De segunda-feira, dia 21, até 30 de setembro, sábado. Todos os dias. Então, eu posso fazer parte dos valentes de Davi, que lá na frente, segundo Samuel, vão se destacar, vão entrar no hall ali dos generais de Davi, e posso ir para o campo de batalha. Como eu também posso fazer parte daqueles que carregam. Na Bíblia, aqueles que carregam, que ficam junto com a bagagem, não entram no campo. Esses são chamados intercessores. Eles estão intercedendo por aqueles que estão indo à frente. É por isso que quando você fala missões, você tem o slogan bonitinho, né? Missão é assim, ó, você ora, você contribui ou você vai. É um dos três. Jesus mandou ir. Ide. Ele não falou contribua. Ele não falou mande dinheiro, como o pessoal fala aí. Orar eu não preciso falar, porque ele fala orar sem cessar. Orar você tem que orar o tempo todo. Mas ele não mandou você contribuir com missões. Eu não vi isso na Bíblia ainda. Ele mandou você ir. Porém vai chegar no momento que você não esteja apto para ir. O que você vai fazer? Você vai interceder por aqueles que foram. E detalhe, eu não estou contribuindo com dinheiro, mas aqueles que foram vão voltar com dinheiro e vão me abençoar, porque eu estou intercedendo por eles. Então nós vamos começar esses 40 dias nessa visão de Davi. Davi agora acordou, consultou a Deus, ouviu a voz de Deus. O que Deus manda Davi fazer? Vai para a guerra. Vai para a batalha. Você vai recuperar tudo que você perdeu. Então nós vamos para a guerra, 40 dias. Nós vamos para a batalha, 40 dias. E nós vamos recuperar tudo que a gente perdeu. Aconteceu um mini desastre aqui na igreja. Mini desastre. Glória a Deus, é tudo a graças. Glória a Deus. Nós vamos recuperar tudo que nós perdemos. E no meio do caminho, nós vamos ganhar almas. Nós vamos ganhar os amalequitas. Nós vamos ganhar drogado. Nós vamos ganhar prostituta. Nós vamos ganhar pessoa necessitada, pobre e carente.
porque Deus já mostrou isso. Só que se eu ficar aqui, vem para o culto, vai embora, vem para o culto, vai embora. Além de eu não conquistar nada, eu vou desgraçar o resto que eu acho que eu tenho. Deus está mostrando morte. E assim, não sei se você já está aqui há muito tempo. Infelizmente, quando Deus mostra a morte, morre. Teve 2 irmãs que Deus mostrou que ia morrer e morreu. Aqui nessa igreja a maioria aqui conheceu. Então Deus está mostrando morte de novo. E um mostrou só para uma pessoa. O problema é que a informação às vezes demora para chegar até o pastor vai esperando confirmações. Mas às vezes no meio do caminho não chega as informações, as desgraças vão ocorrendo, porque um conta para o pastor. E o pastor está esperando, ó, Deus deu uma direção, vamos esperar a confirmação. Aí Deus dá a confirmação, dá um sonho, dá uma visão, dá uma profecia, a pessoa segura, às vezes fala para outro, mas não fala para o pastor. A desgraça vai ocorrer no meio da igreja. Deus dá a confirmação, mostra para mais alguém, para não ser coisa só da minha cabeça. É pela boca de 2 ou 3 testemunhas que a sua palavra se confirma, está na Bíblia. Eu preciso de confirmação, aí demora. Graças a Deus só foi bem material. E tem mais coisas que Deus mostrando. Então tem coisas ruins para acontecer. Antes dos amalequistas virem e tomar, nós já vamos correr atrás deles. 40 dias correndo atrás de amalequita. Nós vamos quebrar eles no meio. Mas para isso é necessário jejum e oração. Jejum e oração. E quando nós fazemos jejum e oração com propósito, com voto, quando eu me comprometo com Deus, Ele se compromete comigo. Se eu não falhar com Ele, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Porque nós vamos entrar em guerra. Nós vamos entrar em batalha. Por isso que eu falei ontem, não é qualquer um. Se você não está pronto, ou você fica com os da bagagem, ou você fica lá com o povo de Israel que está na mão de Saul, que já vai morrer, foi rejeitado por Deus. Então não tem jeito, ou você ora, você ora. Você não quer orar aqui? Ora em casa. Mas eu aconselho, entra no propósito. Se possível, venha aqui. Porque o que nós vamos fazer é destravar algo que é territorial. Territorial eu não tenho como fazer a distância, eu tenho que ir no território. E no final, nós vamos botar em prática o que Deus mostrou já há algum tempo. Nós vamos fazer o ato profético da muralha de Jericó. Vai ser um dia desses, é igual ceia agora. Ceia eu não vou marcar mais data não. O dia que der vontade eu faço ceia. Se você veio na igreja você toma, se você não veio você fica sem. E a ceia é aquele negócio, se você não participa, você não tem comunhão com os irmãos, você pode até perder o céu lá em cima, tá? Porque é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Então eu preciso estar presente no meio da igreja. Se você não pode por algum motivo, ore, que Deus vai mudar a situação, é trabalho, Deus vai colocar um outro que você consiga estar na igreja. Acabou. Para Deus nada é impossível, mas às vezes você não quer. Você acostumou, está tudo bom, está tudo certo, estou feliz do jeito que eu estou, não quero mudar, fica assim mesmo. Os amalequitas amam isso. E se você não levar pancada amalequita, você vai levar do filisteu. Então antes de levar pancada, vamos vestir a armadura de Deus, entrar em guerra e começar a bater. Porque chega, eu não admito perder mais nada. Você pode até deixar o diabo levar a sua família, seus filhos, levar dinheiro, levar emprego, levar sua saúde. Eu não admito mais nada. Aquela torneirinha ali, ó, foi a gota d'água. Acabou nesse lugar. Eu não admito perder mais nada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto.